bom dia. Que Deus continue nos abençoando, né? Nos protegendo. Agradeço por mais um dia com a presença de Deus, que sem essa presença não tem como, né? A gente vê aí hoje em dia muitas pessoas sofrendo com depressão, ansiedade. Não estou dizendo que não tenha que tomar remédio, que não tenha que procurar um profissional da saúde negativo, mas que poderiam estar se achegando mais a Deus, né? Em receber essa presença gostosa. Aonde está o Espírito Santo não pode estar outra fonte, né? A palavra de Deus diz que não tem, não, ele não, como é que se diz? A água não pode jorrar de duas fontes, entendeu? E o Senhor, a palavra diz que Ele que traz a paz que excede todo entendimento, que a alegria só pode vir dele, né? A gente tem momentos de felicidade, você comparar, você está num momento de família, você está vivendo algo, sabe? Você está feliz, isso é muito bom. Porém, o dia estando bem ou não, você tendo o Espírito Santo contigo, ele te renova, ele te dá força, te coloca de pé de novo, né? Você pode estar ali entristecido, chorando no seu quarto, daqui a pouco você já está renovado, ele enxuga suas lágrimas, você já está orando, já está cantando, já está ali naquela confiança que Deus fará, que Deus te ajudará. Então a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, porque ela diz que ele renova suas forças, entendeu? Ele renova suas forças como águia e é a pura verdade. Eu falo com propriedade porque eu tenho sentimentos. Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu acordo mais para baixo, né? Às vezes porque você ainda não está ali onde você quer estar, mas entendendo, né, que nós temos que lançar a nossa ansiedade ao nosso Pai. E hoje eu vou falar com vocês de confiança, porque antes de passar para vocês, passo para mim, porque a palavra sempre, né, corta com a gente antes. E eu orando aqui a Deus, né, tomando meu café com Deus, claro, porque depois a vida é muito corrida, por mais que a gente tente parar, graças a Deus, eu abro minha janela ali, tô lavando louça, fazendo as coisas e assim, eu ainda consigo estar ali orando, falando com Deus, né? Às vezes só vou falar de noite quando eu entro no quarto, não que eu não fique em pensamento, orando, pedindo a Deus, mas para tirar aquele tempo reservado. Então, assim, eu orando aqui, eu falando, Senhor, muitas das vezes eu digo que confio, que creio, mas às vezes aperta um pouco mais, a gente já fica tentando dar o nosso jeito. E isso não é demonstrar confiança em Deus, porque o próprio Deus permite, né, que as coisas venham se apertar para ver até onde vai a sua confiança, para ver até onde você vai ficar firme, né? Não que ele não vá fazer, até porque ele sabe o seu limite, né? Nós somos humanos. Orando a Deus, pedir a palavra a Deus. Olha a palavra que Deus me deu. Em Josafá, 2 Crônicas, né, capítulo 20, tá aqui. Todos conhecem a história de Josafá, né? Deus concede a vitória a Josafá sobre os seus inimigos. Mas o que eu quero falar aqui hoje sobre Josafá não é nem sobre a vitória, né? Porque nós sabemos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas é a questão de confiança, tá? E aqui no capítulo 12, né? Começa, o capítulo é 20, estou falando do versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão fitados, estão postos, né, em ti. Ou seja, aqui, quando ele diz os nossos olhos estão fitados em ti, a confiança está em ti. Se o Deus de Israel não salvar, não vai ter como, né? E aqui Josafá, um homem de fé, colocou a confiança dele em Deus, quando ele sabia que estava vindo um grande exército contra ele e que não tinha o que ele fazer. Mas ele sabia, né, a quem ele estava servindo, a quem ele estava crendo. Então ele confiou, né? Ele manteve os olhos dele fitados em Deus, ele confiou em Deus. E a história de Josafá vem nos revelar uma coisa, é que muitas das vezes Deus vai dar estratégia para a guerra,
Deus vai te dizer como fazer, ou Deus vai levantar pessoas. Só que aqui na história de Josafá não. Revela algo muito importante. Ele só teve que ficar parado. Sabe quando Deus fala assim, aquieta-te, e você tem que saber que eu sou Deus, não faça nada. É muito difícil você não fazer nada quando Deus fala, não é para fazer nada, quem vai fazer sou eu. Não coloque as mãos, não vem querer dar o teu jeito. É muito difícil. Só que aqui Josafá, né, é um exemplo. É um exemplo para nós. Por mais que ele sabia que estava vindo um exército muito grande, que não tinha como vencê-lo, ele permaneceu com os olhos em Deus. Então não tire a sua confiança em Deus. Deus é especialista e muitas das vezes ele vai deixar para o segundo tempo, lá no 45 do segundo tempo. Mas ele não vai deixar de fazer. Ele só quer ver até onde vai a tua confiança nele. Se você sabe que ele é o Senhor e operando Deus, ninguém impedirá. Então Josafá deixa muito claro que aqui, ó, o que ele teve que fazer. Ele ainda teve que encorajar a multidão. Aqui, ó, não temas, tá? Assim diz o Senhor, não temas, nem assuste por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão dele. Se você o serve, se você é filho, aquieta-te, porque a guerra não é mais tua, a guerra é do Senhor dos Exércitos. A única coisa que ele teve que fazer aqui, como eu te disse, né? Aqui Deus pediu dele, foi só fica quieto, que eu vou fazer. E ele entendeu a mensagem de Deus. Portanto, que você vem mais cedo aqui, ó, e mais à frente no versículo 20, diz assim, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto, né? E saindo eles, põe-se em pé Josafá e disse, ouve-me, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estará seguros. Crede nos seus profetas, né? Os profetas de Deus, verdadeiramente, e prosperareis. Ou seja, ele deu uma ordem para o povo, somente creia, e pediu que o povo adorasse. Esse recado aqui, quando você adora, você está mandando um recado para o mundo espiritual. Ainda não aconteceu, mas você está celebrando. Ainda não aconteceu, mas você está confiando que o seu Deus fará. Ele nunca perdeu uma guerra e nunca irá perder. E aqui foi o que eles fizeram. Eles também obedeceram. Não pegou o povo para lutar, não montou estratégia. Não, o Senhor falou, nessa guerra tu não terá que pelejar. Eu pelejarei por vós, tu és meu. Então, gente, aqui entra a obediência, aqui entra a coragem, porque ele teve que ter coragem para si, encorajar o povo, né? E adoração. Adoração move a mão de Deus. Adoração move a mão de Deus. E a gente vai olhando para os capítulos mais lá na frente, os versículos, e a palavra de Deus diz que quando eles chegaram lá, né, eles só puderam contemplar, ver o que o Senhor tinha feito. Os inimigos deles já estavam tudo derrotado. Eles não precisaram lutar, não precisaram usar arma de guerra. O Senhor falou que pelejaria por eles e pelejou. Então eles chegaram lá, já estavam mortos. Então isso que eu estou falando, que hoje é a confiança, por mais que você sabe que vem um exército grande contra você, às vezes vem daqui, vem daí, você sai quando se levanta uma guerra, não se levanta só uma. Deu errado aqui na faculdade, deu errado aqui em casa, deu errado ali, tá vindo isso, tá vindo, vem tudo junto. Mas aqui o Senhor diz para Josafá, não é para temer e nem se assustar. E Josafá creu, ficou com os olhos ali, ó, permanente em Deus. E aquele que crê em Deus não se decepciona, porque ele não mente. Ele é fiel e operando Deus, ninguém pode pedir, não há quem possa escapar das suas mãos. E qual foi o resultado disso aqui? Ele viu o que o Senhor fez, aqui nos outros capítulos nós podemos acompanhar, e eles ainda trouxeram os despojos todos, né? Os ouros, as pratas. Então, além do Senhor ter dado vitória a eles, né?
o Senhor ainda encheu eles de ouro, de prata, de bronze. Os despojos vieram tudo para eles. Então, assim, o Senhor te abençoa além daquilo que você pensa. Além dele lutar a tua guerra, além dele te fazer vencedor, ele vem sempre com algo a mais. Sabe aquela pessoa que você pede para ela fazer tal coisa, ela entrega mais do que é pedido? Com Deus é assim. A palavra de Deus diz que ele faz muito mais do que você pede ou do que você pensa. Se Josafá achou que só ia ter a guerra vencida, que já era uma grande vitória, né? Não, Deus ainda deu além. Então, o nosso Pai, ele é galardoador. O nosso Pai tem prazer em nos abençoar. Então, o que eu quero deixar na reflexão hoje para vocês: confia mesmo em Deus. Faz prova com Deus. Manter os seus olhos fitados em Deus, por mais que tudo dê errado. Deus vai fazer algo. Se ele quiser te mandar a estratégia, ele vai mandar. Mas se ele quiser fazer como ele fez com Josafá, fica quieto, quem vai fazer sou eu, não é você. A questão é de dinheiro. Se ele tiver, ele vai usar alguém para te abençoar. Se ele tiver, ele vai tirar uma coisa lá bater um martelo de um papel, de um tempo de justiça lá atrás. Se ele quiser, ele vai chegar um dinheiro na sua conta. Se ele quiser, ele vai te enviar um trabalho além daquilo que você precisava para receber. Só confia, porque a matemática de Deus é diferente, o trabalhar de Deus é diferente, não é como você quer. Não vai ser como você pensa, mas com certeza vai te surpreender. Ele é um Deus de surpresa. Então entregue a sua vida nas mãos de Deus. Confia nele. E quando ele falar para você, aquieta-te. A peleja não é tua, é minha. Só confia, só adora, só obedeça. Só levanta todo dia com coragem e diga: eu sou filho amado, eu tenho um pai, eu não sou órfão. E a palavra de Deus me garante que quem peleja as minhas guerras é o meu pai, não sou eu. Eu tenho que confiar e adorar em espírito e em verdade. Então que essa palavra possa vir falar ao teu coração. Coloca as guerras nas mãos do Senhor, como Josafá fez. Não tira os olhos do Senhor, permaneça em confiança, em obediência, e você vai ver que você vai ser surpreendido por Deus. Porque a palavra de Deus diz que os planos dele são de bem e não de mal. E ele quer nos prosperar. Nós não somos escravos. Nós não somos filhos da servidão. Nós somos filhinhos amados. O nosso Pai é o dono do ouro e da prata. Pediria o filho o pão e o Senhor daria pedra? Ainda que a tua mãe não te queira, o Senhor, o teu Pai, não te abandonaria. Então que você fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe, continue te abençoando, né? E te dê direção para este dia. Fica na paz.